Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a semiologia do sistema respiratório, tá? A gente vai falar sobre a anamnese, sobre o exame físico, depois eu vou falar um pouco sobre dispositivos inalatórios, né? Alguns dispositivos que a gente pode usar para dar medicação para o paciente, né? Quando a gente pensa em pneumologia, e também falar um pouco sobre raio-x de tórax, né? O que que a gente pode encontrar, né, nesse componente tão importante do diagnóstico, do controle dentro da pneumologia, tá? Então, vamos começar pela anamnese. Quando a gente pensa em anamnese, a gente vai pensar então nessa estruturação, né? Identificação, motivo da consulta, o queixo principal, como você quiser chamar, história da moléstia atual, história patológica e pregressa, familiar, socioeconômica e a própria revisão dos sistemas também, que vai ser importante. Aqui eu vou falar especificamente para a pneumologia, tá? Dentro então da semiologia respiratória, tá? Quando a gente pensa na identificação, é importante a gente saber a idade da pessoa, tá? Porque a gente sabe que algumas condições dentro da pneumologia, elas têm relação direta com a idade. Então, a gente pensa, por exemplo, asma, né, síndrome da membrana hialina, fibrose cística, a gente encontra mais em crianças. Ao passo que DPOC, né, carcinoma brônquico, que são doenças que dependem até mesmo de tabagismo por muito tempo, né, a gente vai pensar então em pacientes ali entre 40 e 60 anos até mais, tá? Então a gente tem que pensar na idade para poder saber com o que que a gente está lidando, né, quando a gente vai fazer essa anamnese. O sexo também vai fazer diferença, né? A gente sabe, por exemplo, que o DPOC ele é mais comum em homens, principalmente homens tabagistas, né? Não é dependente diretamente do tabagismo, mas é o que a gente mais vê, né? O que está mais prevalente para a gente. Mas isso pode acontecer na mulher também, tá? Então é só uma característica importante da gente entender durante a anamnese, tá? Além disso, raça, né, também vai estar relacionado. Então, por exemplo, indivíduos, né, da população negra têm mais sarcoidose, têm mais tuberculose do que a população branca, ao passo que a população branca tem mais colagenose, né? Isso dentro da nossa população, isso é pouco relevante, né? Na maior parte dos casos é bem contraditório, bem diferente, assim, né? Porque o Brasil ele tem, assim, diversas populações diferentes, né? Então, a gente tem que pensar nisso daqui também. A aplicação para o Brasil disso aqui é muito pequena, tá? E a procedência também. Então, um indivíduo que tem uma profissão específica, que pode trazer algum tipo de problema pulmonar para ele, né? Inclusive dentro das próprias pneumoconioses mesmo, né? O indivíduo que mora em áreas endêmicas, né? Uma pessoa que mora, por exemplo, numa comunidade, tem mais tendência de ter tuberculose por conta da proximidade, né? Dos indivíduos que moram ali e tudo mais, tá? Então, isso tudo faz diferença. Quando a gente olha a queixa principal, a gente vai pensar, então, em anotar essa queixa principal nas palavras do paciente, como sempre, tá? E a gente pode encontrar, então, um paciente que está indo por encaminhamento de outra especialidade, com algum tipo de ressalva, né, na consulta que ele fez com essa outra especialidade, avaliação de exames alterados, pode estar fazendo uma avaliação de risco cirúrgico, principalmente em cirurgias que vão impactar o diafragma, ou cirurgias diretamente mesmo no tórax, tá? E também indivíduos que têm ali algum sintoma específico, né, do aparelho respiratório, ele vai chegar com essa queixa, eu tô tossindo demais, tô com muita falta de ar, não consigo subir um morro, enfim, né, coisas nesse sentido, tá? Quando a gente pensa em manifestações pulmonares, a gente vai ter manifestações primárias, são aquelas que a gente vai encontrar mais, né, as mais comuns da gente encontrar, e as secundárias também, tá? Primárias, elas são muito mais específicas para o pulmão, tá? E a gente pode pensar nisso quando a gente estiver fazendo anamnese. Então, por exemplo, o que a gente pode encontrar como manifestação pulmonar primária é tosse, hemoptise, né, dispneia, cianose, né, principalmente cianose periférica, né? Cheira torácica, dor torácica, expectoração, tá? Quando a gente pensa nas manifestações secundárias, são um pouco mais inespecíficas, tá? Então, astenia, emagrecimento, anorexia, febre, são sintomas inespecíficos, até mesmo de toxemia, tá? Então, a gente não pode ligar diretamente ao pulmão quando a gente escuta o paciente falar que está com febre, por exemplo. Mas, se ele falar que está com tosse, com hemoptise, a gente vai pensar no pulmão, tá? Necessariamente, porque é uma manifestação pulmonar primária, tá? E aí, dentro da história da moléstia atual, o que que a gente vai pensar? A gente vai explorar o início desse sintoma, a duração que esse sintoma está tendo, os fatores que melhoram, né, os atenuantes, ou fatores que pioram o quadro dele, os agravantes, né? Hora do dia, né, que esse quadro acontece, se tem algum momento do dia que vai ter mais, momento do dia que vai ter menos, ou se não tem nenhuma relação com isso, as características, né, dessa
desse sintoma, então uma dor torácica, qual a caracterização dessa dor torácica? Ela é em queimação, ela é em pontadas, como que é essa dor, né? Uso de medicamentos associados, então o indivíduo com tosse está utilizando um inibidor da enzima conversora de angiotensina, por exemplo, para tratar uma hipertensão, e ele está tendo uma tosse seca, a gente sabe que tem relação, né? Então a gente pode avaliar nesse sentido, e também relação com algum exercício que ele realizou, né? Então, por exemplo, o paciente acabou de correr uma prova e ele está tendo falta de ar, ele está tendo uma exacerbação, por exemplo, de um quadro asmático, né? Ou até mesmo do lugar onde ele mora, né? E a gente vai ver um pouco disso também na história socioeconômica, tá? Quando a gente pensa em tosse, o que que a gente vai pensar? O que que é tosse? É uma expectoração explosiva, tá? Acompanhada de um ruído característico, né? Que funciona como um mecanismo de defesa para limpar as vias aéreas, né? Isso que é tosse, né? Aí o que que a gente pode pensar como causa de tosse, né? A doença do refluxo gastroesofágico pode gerar tosse, né? Medicamentos como IECA pode gerar tosse. Cardiopatias podem gerar tosse pela congestão. Psicogênica também vai acontecer tosse psicogênica, acometimentos das vias aéreas e também do parênquima pulmonar, principalmente. A gente vai pensar em tosse, tá? O que que a gente precisa caracterizar na tosse e na anamnese? O início barra duração dela, né? Presença ou não de expectoração, se é uma tosse seca ou uma tosse produtiva, e a relação também com decúbito e hora do dia. Piora quando deita ou melhora quando deita? Piora quando fica em pé ou melhora quando fica em pé? Acontece mais à noite ou acontece mais de dia? Tem obstrução nasal relacionada? O que que tem, né? Com relação a essa tosse. A dispneia, né? Então, a gente tem o paciente caracterizando isso, né? Como um aperto no peito, como uma canseira, uma falta de ar, fôlego curto, tá? E o que que a gente pensa sobre dispneia, né? Qual que é o conceito disso? É uma dificuldade para respirar, né? E o paciente pode ou não ter consciência disso, né? Tanto que ele pode falar com você que ele está sentindo uma dor, ou eu já vi paciente falando que tem um aperto no nariz, né? Quando ele está andando, né? Ele sente isso como se fosse um aperto no nariz, uma obstrução nasal, tá? Então, tem várias formas aí de percepção. É um sintoma bem subjetivo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive para não confundir com falta de ar puramente simples, né? A gente tem que pesquisar a relação com atividades físicas, né? Então, até mesmo para caracterizar e para classificar esse quadro de dispneia. Esse cara está tendo dispneia quando ele anda 100 metros, ou ele está tendo dispneia quando ele sobe uma escada, um morro muito íngreme, ou ele está tendo dispneia para pentear o cabelo, para tomar banho, né? Quando que ele está tendo dispneia? Para ir da sala para a cozinha, ele sente dispneia? Então, a gente tem que caracterizar isso, tá? A dispneia ela pode ser tanto ortopneia, quanto trepopneia, quanto platipneia. Quando o paciente tem ortopneia, significa que quando ele fica na posição ortostática, ele melhora da dispneia dele. E se ele está deitado ou até mesmo sentado, ele vai sentir dispneia, tá? Trepopneia, o paciente, então, vai ter uma dispneia que aparece no decúbito lateral, tá? Geralmente o decúbito oposto a um quadro de derrame pleural, né? Isso vai ser mais comum no derrame pleural. Por que que vai acontecer quando o paciente deita do lado oposto? Porque ele vai comprimir o pulmão que está viável, né? O pulmão que está saudável. E aí ele começa a sentir essa trepopneia, né? Ele começa a sentir essa dispneia, melhora quando ele vira para o decúbito do lado que está afetado pelo derrame pleural, tá? Isso seria um caso aí de trepopneia, que é a platipneia, que é quando o paciente tem, então, a dispneia deitado, não, tem a dispneia em pé, né? E ela melhora quando ele não está na posição ortostática. Então, o paciente em decúbito, ele não sente a dispneia, quando ele levanta, ele começa a sentir. Isso seria a platipneia, tá? A dispneia ela pode ser imediata, né? Então, ela acontece por alguns minutos e geralmente é um quadro agudo, né? Então, pneumotórax, uma embolia pulmonar, isso pode gerar uma dispneia imediata. Uma dispneia breve é aquela que vai acontecer, então, horas ou dias, tá? E isso normalmente está relacionado com pneumonia, com crise asmática, né? Dura um certo período de tempo, não é tão pequeno quanto a imediata, mas também não é tão grande quanto a prolongada. E é prolongado, pode durar semanas até anos, tá? Então, pacientes com algum quadro crônico, né, como a asma, como DPOC, como as pneumoconioses, eles podem ter, então, essa dispneia prolongada, tá? Isso, com certeza, está relacionado também com o grau de evolução da doença, tá? A dispneia, ela pode ter causas atmosféricas, obstrutivas, que é o que a gente mais vê, né? Parenquimatosas, como é o caso da pneumonia, tóraco-pulmonares, como é o caso do pneumotórax, assim como pleurais também, né? Se tiver um derrame pleural, ela pode ter dispneia. Diafragmáticas, né? Então, qualquer alteração ali que
afete o funcionamento do diafragma, a pessoa vai ter dispneia, né? Alteração do sistema nervoso central, algum trauma, né, no centro respiratório, tá? E também as alterações cardíacas, né? Então, o paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, principalmente do lado esquerdo, ela tende a evoluir com congestão pulmonar e começa a ter uma taquipneia, dispneia, né? Então, o paciente tem esses acometimentos, tá? Quando a gente pensa em hemoptise, qual que é o conceito principal da hemoptise, né? É todo e qualquer sangramento, independente da quantidade de sangue que está saindo, proveniente do trato respiratório inferior, ou seja, abaixo da glote. Então, tudo que está abaixo da glote relacionado ao sistema respiratório, a gente vai chamar de hemoptise. Mas a gente precisa, inclusive, né, e primeiro, afastar uma falsa hemoptise, porque se é abaixo da glote, tem várias coisas ali abaixo que podem gerar sangramento, que pode sair numa eventual tosse, por exemplo, né, que seria um quadro que a gente pensaria em hemoptise, né? Então, o que que a gente vai poder pensar? A gente tem que descartar a possibilidade de epistaxe, né? Que vai acometer ali a orofaringe, pode chegar esse sangue, né? Vai depender do volume nesse caso, pode chegar a orofaringe e ele conseguir é, liberar isso com tosse, né? A gente pensar que é uma hemoptise, sendo que na verdade é um sangramento nasal, né? E uma hematêmese também pode acontecer, o paciente tem alguma alteração no digestório que gera então sangramento, pode aparecer como se fosse uma hemoptise, tá? A gente precisa caracterizar o volume para ver o grau de gravidade desse quadro, né? Então, uma hemoptise pequena abaixo de 30 ml, moderada entre 30 e 200 ml e acima de 500, a gente vai pensar numa hemoptise maciça, tá? A gente tem que identificar a causa, né? Cerca de 10 a 20% dos casos a gente não consegue identificar, então fica sendo como se fosse idiopático, né? Mas essas causas podem ser tanto infecciosas, como é o caso da pneumonia, da tuberculose, fungos, né? Que podem alterar ali. Se a pessoa tiver HIV também, isso vai afetar bastante, né? A possibilidade dela ter esse tipo de quadro, principalmente fúngico, né? As bronquiectasias também podem gerar hemoptise, né? Como sequela de infecção, fibrose cística, isso pode gerar bronquiectasia, que seria dilatação excessiva, né, dos brônquios, e aí ela pode ter essa hemoptise, tá? Distúrbios de coagulação, câncer de pulmão, embolia pulmonar e cardiopatias também podem gerar hemoptise, tá? Então é um quadro que a gente pode encontrar em algumas situações, não é patognomônico de nada, tá? Quando a gente pensa na cheira torácica, né, o que que a gente vai pensar? A gente tem, então, um ruído, né, com um timbre elevado, um som musical e normalmente expiratório, tá? Isso seria cheira no peito, né? A gente sempre vai perguntar para o paciente, tá chiando? Tá com cheiro no peito? Né? Por quê? Porque quando tem cheiro no peito, né, ou seja, cheira torácica, isso indica para a gente que tem obstrução brônquica, né? E aí a gente vai pensar, olha, uma doença obstrutiva, vai ser asma, vai ser DPOC, pode ser tuberculose, né, um quadro infeccioso que gera uma obstrução, uma bronquiolite, né? Uma neoplasia, uma embolia, uma cardiopatia ou uma doença do refluxo gastroesofágico, né? A gente pode pensar em todas essas possibilidades aí para o diagnóstico diferencial no quadro que tem cheira torácica, tá? Essa cheira, até mesmo para o diagnóstico diferencial, é importante a gente diferenciar ela como uma cheira fixa, né? Ou uma cheira variável, tá? Então, uma cheira fixa, ela fica auscultada, né, o tempo inteiro no mesmo local. Isso pode indicar a presença de um corpo estranho ou até mesmo de um tumor, tá, naquela região, porque ela não muda de localização. Se ela muda de localização, eu estou falando então que aquele muco em excesso que está presente no parênquima pulmonar, ele está se movimentando, tá? Então, eu posso pensar em asma, né, uma asma um quadro de agudização, né, naquele momento, uma DPOC, bronquiolite e também insuficiência cardíaca esquerda, que gera congestão, pode gerar a presença de cheiro torácica, tá? Expectoração, a gente vai pensar também, né, no volume, na cor, no odor, na transparência, na consistência, para a gente tentar identificar até mesmo a etiologia do quadro que a gente está enfrentando, né? Então, uma pessoa que começou com um quadro gripal, né, há um determinado tempo, né, algumas semanas, e ele não está melhorando, e agora ele está com uma expectoração amarelada, esverdeada, a gente vai pensar em pneumonia, né? Com tosse produtiva, né? Febre e tudo mais, dor torácica, a gente vai pensar em pneumonia, por exemplo, tá? O conceito de expectoração seria um produto eliminado através da tosse de secreções da orofaringe ou nasofaringe ou até mesmo das vias aéreas e pulmões, tá? Então é basicamente um muco que é produzido, né? Essa expectoração ela pode ser serosa, né? Então aquela expectoração clarinha, né? Quase como se fosse uma água mesmo saindo, tá? Ela vai ser rica em água, vai ser rica em eletrólitos, proteínas
e proteínas, né, e baixa celularidade. Então, tem poucas células ali, o que indica que tem pouca inflamação, né? Muitas vezes o quadro com expectoração serosa é um quadro alérgico, né? O quadro ali com uma expectoração mucosa, a gente vai pensar então que essa expectoração ela é rica em água e mucoproteínas, tá? Mas ela também tem baixa celularidade, tá? Então, é aquela liberação ali mais clara também, só que com um aspecto de clara de ovo, por exemplo, né? Fica um pouco mais pegajosa já, né? Porque tem mais muco. É, quando a gente pensa no quadro purulento, né? A gente vai pensar, então, no muco que está saindo ali, rico em piócitos e com alta celularidade, que aí eu já estou falando de uma infecção bacteriana, por exemplo, tá? E o hemoptóico que sai, então, com a hemoptise, né? Então, saída com sangue, né? Quando tem dor torácica, o que que a gente precisa entender? Cronologia, intensidade, qualidade dessa dor, se é uma dor em queimação, uma dor em pontada, uma dor em aperto, qual tipo de dor que é essa? O tempo de duração, a localização, sintomas associados, está sentindo dispneia ao mesmo tempo, está tendo pré-síncope, não está? E os fatores atenuantes dessa dor. Você toma algum medicamento melhora, né? Então a gente tem que entender isso daí melhor, tá? A dor torácica ela pode ser de origem pulmonar ou pleural, e principalmente pleural, tá? Pode dar dor torácica, né? Isso vai refletir, então, acometimento da parede torácica, das pleuras dos pulmões, o próprio coração, o pericárdio, né? Vasos do mediastino, o próprio mediastino com os gânglios e tudo mais, né? Esôfago, diafragma e também pode ser de origem psicogênica, tá? Quando é de causa pleurítica parietal, né? Com um exemplo disso é pneumotórax, né? A gente vai pensar então em algumas características da dor. Ela tem início abrupto, né? Ela vai ser aguda, ela vai ser intensa, é uma dor empontada, sem relação com movimentos do tronco, né? Então não tem nada relacionado ao osteomuscular, né? A expansibilidade vai estar reduzida bilateralmente, né? De forma simétrica. Geralmente, não, desculpa, bilateralmente não. Geralmente unilateral, bem localizada, intensificada pela inspiração profunda e pela tosse, tá? Então, aumento de pressão é, intratorácico vai gerar um aumento dessa dor, não piora com movimentação, né? Nem dos ombros, nem dos braços, nem do tronco, né? Não piora a palpação, mas é uma dor de início abrupto, né? Aguda, né? Que vai estar muito bem localizada, tá? Então, seria essa caracterização quando a gente tem um pneumotórax, por exemplo, tá? Quando tem uma origem musculoesquelética da dor, a dor vai ser muito bem localizada, ela não é tão intensa assim, ela piora a palpação e piora com os movimentos do tronco. A gente tem que fazer a diferenciação entre esses tipos de dor, até porque tem a dor cardiovascular, né, que vai aparecer às vezes de forma inespecífica, né? Porque a gente tem que pensar também que no idoso e no paciente diabético, né, a gente costuma ter poucos sinais e sintomas, principalmente de acometimento cardíaco, né? Acometimento cardiovascular, então a gente tem que fazer uma diferenciação muito bem feita desses quadros. Pode ser de origem também digestória, né? Porque a gente tem que pensar que a doença do refluxo gastroesofágico vai gerar dor torácica também em algum ponto, tá? A história da moléstia atual, então, a gente vai perguntar sobre o tabagismo, muito importante, tá? Porque a gente precisa entender se esse paciente tem um risco muito grande para desenvolver alguma doença obstrutiva, né? Por conta do tabagismo, então a gente tem que fazer o cálculo da carga tabágica, né? Então a gente vai pegar quantidade de cigarros fumados por dia, multiplicar pelo número de anos que essa pessoa fuma e dividir por 20, né? E aí a gente vai entender, né, qual que é a carga tabágica do indivíduo. Acima de 10 maços ano, né, a gente já pode ficar preocupado pensando em algum acometimento, 10 a 15 maços ano, tá? A história ocupacional, se esse paciente tinha contato com fogão a lenha, né, contato com qualquer tipo de fonte ali de fumaça, né, de gases quentes, né, contato com produtos de limpeza que porventura tem algum tipo de volatilização, né, trabalho em minas, né, fazia telha de amianto, por exemplo, e o cara pode ter uma silicose, né, a gente tem que pensar nessas possibilidades também, tá? De doenças, inclusive, principalmente restritivas, tá? E também o uso de medicamentos que podem atrapalhar a função pulmonar, né? Na patológica pregressa, a gente vai pensar, então, se ele teve algum quadro de asma quando era criança, né? Bronquiolites graves na infância, se teve tuberculose, né? E se ele vai ter algum tipo de sequela, né? Porque a tuberculose deixa essas sequelas, né? Então, a gente tem que rastrear isso direitinho, né? Se teve algum trauma torácico anterior, que pode sugerir, por exemplo, um quadro de pneumotórax agora, tá? E se ele tem alguma predisposição à colagenose, né? Na história familiar, tentar entender se tem alguma rinite crônica, rinite alérgica, se tem alguma asma, se tem sinusite de repetição, dermatite atópica, né? Que o indivíduo pode
pegar essa característica geneticamente, ser uma pessoa mais atópica, né? Fibrose cística, né? E também a deficiência de alfa-1-antitrypsina, que vai favorecer o desenvolvimento de DPOC, né? Ao exame físico, o que que a gente vai olhar então? Aqui eu coloquei uma imagem do pulmão, né, dos pulmões. Então, a gente sabe que o pulmão direito ele tem 3 lobos, né, e ficam nesse posicionamento aqui. E o pulmão esquerdo tem 2, fica nesse posicionamento aqui, né? O lobo superior fica na parte anterior e o lobo inferior fica na parte posterior. Então, a gente sempre precisa avaliar também as linhas axilares, né, na hora de fazer uma ausculta, de fazer uma percussão, para a gente poder entender, então, toda a dinâmica do pulmão. Se a gente for olhar, por exemplo, numa radiografia de tórax, a gente precisa ver o perfil para poder ver o lobo médio, tá? Então, tem essas questões aqui que a gente tem que pensar, tá? No exame físico do tórax, a gente vai fazer, então, vai olhar, né, a inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação, percussão e ausculta. São esses os pontos que a gente vai seguir para fazer o exame físico do tórax, né? Aqui seria, então, a anatomia de superfície, né, do tórax, né? E nessa anatomia de superfície a gente tem alguns pontos importantes, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, né, a incisura jugular, é importante para a gente determinar o início do externo. Aqui a gente tem o ângulo external, o processo tifoide aqui embaixo. Aqui seria, então, a, né, o rebordo costal, né, para a gente poder observar muito bem essas estruturas aqui, utilizar essas estruturas aqui como referência no exame físico, né? A gente vai utilizar, inclusive, para poder traçar as linhas, né, que a gente vai caracterizar o exame físico depois. Então, as linhas paraesternais, a gente tem as linhas, né, a linha vertebral e as linhas escapulares, as linhas axilares, anterior, média e posterior, né? Então, a gente vai utilizar tudo isso aqui para o exame físico do tórax, e aqui o posicionamento do pulmão, né? Quando a gente está em contato com o tórax, isso também é interessante da gente ter noção, tá? Porque se a gente quer, por exemplo, auscultar no pulmão esquerdo o lobo inferior, a gente quer ver alguma coisa mais importante ali no lobo inferior, a gente vai fazer uma ausculta posterior. É bem melhor do que fazer uma ausculta anterior, né? Lógico que a gente vai fazer as duas, mas a gente vai encontrar mais facilmente alguma alteração nesse lobo na parte posterior. Então, tem essas características que a gente tem que lembrar, tá? Quando a gente faz inspeção estática, a gente está fazendo inspeção para ver alguma alteração do tórax ou alguma alteração do sistema, tá? Quando a gente olha alterações do tórax, a gente pode pensar alterações da própria parede torácica, tá? Então, tórax em tonel, tórax cifótico ou escoliótico, né? E alterações da forma, então o pectus excavatum, né? E o pectus carinatum, né? A pessoa que tem o peito com algum tipo de projeção para dentro, né? E uma pessoa que tem o peito com a projeção para fora, é o famoso peito de pombo, né? Tórax cifótico é muito comum a gente encontrar em idoso, tá? E o escoliótico também, né? O tórax mais tortinho, assim, a gente consegue observar na inspeção estática, tá? E o tórax em tonel é o mais comum da gente ver no DPOC, que o indivíduo está com o diâmetro anteroposterior aumentado, tá? A gente vai ver se tem algum tipo de abaulamento, algum tipo de retração. Lembrando que retrações elas podem determinar para a gente a possibilidade de presença de atelectasias, por exemplo. A gente vai pedir um exame de imagem para tentar confirmar, né? Mas não é só isso, né? Lógico que tem mais coisas, mas é só para a gente comentar esse ponto, né? Presença de cicatrizes e manchas que podem também alertar para algum tipo de problema de pele. A gente tem que referenciar para dermatologia, tá? E também pensando no sistema, quando a gente faz inspeção estática, a gente está procurando, por exemplo, baqueteamento digital, que seria um sinal de hipoxemia, tá? Tanto sistêmica quanto local, tá? A gente tem que investigar isso daí melhor. E a cianose nas extremidades também, tá? A inspeção dinâmica, a gente vai ver os movimentos respiratórios, olhar a frequência, olhar a sincronia, ver se tem algum tipo de indício de sofrimento respiratório, né, de esforço respiratório, as tiragens intercostais, ver se está utilizando musculatura acessória, né, então musculatura dos escalenos, abdominal também, tá? E para ver se tem algum tipo de alteração do ritmo, né? Então, o padrão respiratório do paciente, a gente vai utilizar a inspeção dinâmica para avaliar, né? Palpação do tórax, a gente vai palpar a traqueia, o próprio tórax, né? Quando a gente palpa a traqueia, a gente está tentando ver se tem algum desvio, se tem alguma massa cervical, se tem algum aumento de volume, tá? E quando a gente palpa o tórax, a gente está olhando, então, no sentido céfalo-caudal, avaliando os dois lados e comparando, né? Fazendo a avaliação do tórax. Durante essa palpação, a gente vai olhar, por exemplo, a expansibilidade do tórax, né? Ver se tem alguma alteração de expansibilidade, que é muito importante. A gente vai palpar o tórax para ver se tem frêmito tóraco-vocal preservado, ou se tem aumento ou redução desse frêmito, e a gente vai ver o que pode gerar isso daí,
tá? E também a gente pode ver se tem presença de linfadenomegalias e também áreas dolorosas, tá? Então, palpação do tórax é bem importante. Quando a gente faz, então, a palpação pensando no pulmão, propriamente, a gente vai pensar em frame do tórax vocal, tá? Então, a gente vai olhar as vibrações na parede torácica sentidas de acordo com a vocalização do paciente. Então, você pede ele para falar 33 e você vai palpando bilateralmente, de forma comparativa, para ver se tem alguma alteração em algum lugar específico, ou no pulmão inteiro, ou se não tem nenhuma alteração, tá? Normalmente, o frame tóraco-vocal ele vai ficar mais nítido em região de ápices, né? E também na região interescápulo-vertebral do lado direito, né? Isso também vai ser algo importante, tá? Para a gente não confundir isso com alteração. Quando é normal, a gente só chama de frêmito tóraco-vocal, tá? Mas o frêmito pode estar aumentado ou pode estar reduzido. Quando ele está aumentado, a gente tem que pensar em consolidação, tá? Então, aumento de frêmito tóraco-vocal, a gente tem ideia de consolidação. O que seria a consolidação? Substituição na luz alveolar, né? Onde deveria ter ar, substitui o A por exudato inflamatório. Então, normalmente a gente está encontrando um paciente com pneumonia, tá? Pneumonia bacteriana, que ele vai ter, então, essa consolidação. Essa consolidação pode ser uma consolidação mais localizada, né, numa pneumonia lobar, mas a gente também pode ter vários focos de consolidação numa broncopneumonia, tá? Pode ter também consolidação por conta de massas, né? E também no próprio infarto pulmonar, né? Porque aí essa área vai ficar inutilizada, tá? Quando a gente tem redução, a gente vai pensar em atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, tem mais coisas que a gente pode ver. Redução, tá, do frêmito tóraco-vocal, né? Principalmente, vamos pensar aí também, bronquiectasias podem gerar, né? Então, alterações mediastinais podem gerar redução de frêmito, então a gente tem que pensar também nessas possibilidades. Mais para frente também eu vou mostrar algumas coisas, tá? A expansibilidade torácica, né? Então você vai palpar o tórax do paciente dessa forma, né? Igual está demonstrado na imagem, e aí vai pedir para ele inspirar e soltar, fazer um ciclo respiratório, e aí você vê o tanto que expande a caixa torácica, se vai expandir de forma simétrica, ou se vai ter uma área que vai expandir e a outra não, ou uma que vai expandir mais do que a outra, né? Aí a gente tem que pensar nas possibilidades diagnósticas quando tem algum tipo de alteração, tá? A gente tem que palpar tanto na frente quanto atrás, tanto anterior quanto posterior. Em homens é mais fácil de palpar a parte anterior, nas mulheres a gente palpa só aqui em cima, né? E dependendo do tamanho das mamas, né? A gente vai fazer o máximo que der, né? Sem tocar demais ali na paciente, tá? Mas na parte posterior é tranquilo, a gente consegue fazer com todo mundo de forma completa, né? A percussão, ela sempre vai utilizar, então, a técnica dígito digital, sempre com a mesma força em todos os locais, tá? E a normalidade, a gente está escutando o som claro pulmonar. Mas a gente vai fazer no sentido céfalo-caudal, anterior, laterais e posterior. Você vai seguir essa ordem, não precisa necessariamente, mas é a, a ideia, né, que a gente tem dentro da semiologia de seguir essa ordem, tá? Não precisa, você vai fazer o melhor do melhor jeito para você, né, que vai te fazer entender melhor os sinais que você encontrar, né? E aí você tem que considerar as projeções de coração, fígado e baço, porque nesses locais você pode sentir maciez ou submaciez, não confundir com alterações. A gente tem que pensar que tem esses órgãos aí em contato com o pulmão, né? Lembrando aqui que na percussão, se você tiver, por exemplo, um enfisema pulmonar, né, que tem uma hiperinsuflação, a gente pode ter, por exemplo, um som timpânico, né, nessa percussão. Então, seria uma alteração. Uma maciez ou submaciez quando você tem consolidação, uma maciez quando você tem uma massa, né, quando você tem um tumor, né, principalmente tumores mais periféricos, né, que vão acessar melhor ali a caixa torácica e tudo mais. Então, a gente tem essa tendência aí de perceber nessa essa alteração da percussão, tá? A ausculta torácica, o que que a gente vai ter então? A gente tem a técnica, né? O paciente vai ficar sentado, despido, tá? A respiração mais profunda e os lábios entreabertos. Então a gente vai auscultar ele dessa forma, tá? Os sons normais, o bronquial, tá? Anterior do pescoço, você vai auscultar esse barulho aqui, tá? Vesicular, né? A maior parte do tórax vai ser o som vesicular, né? O murmúrio vesicular e o bronco vesicular nas regiões de transição entre a parte anterior do pescoço e o resto do tórax, tá? Provavelmente supraclavicular a gente pode auscultar, tá? Mas a diferença é bem sutil, a maior parte vai ser murmúrio vesicular. Se tiver normal, você vai chamar de murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios. Se tiver ruídos adventícios, aí você não vai colocar murmúrio vesicular fisiológico, você só vai colocar murmúrio vesicular com qual alteração que você está encontrando, tá? Então a gente pode ter ruídos adventícios descontínuos, contínuos, atrito pleural, quando tem alguma inflamação, uma pleurite, né? E sopros, né? Quando a gente pensa nos descontínuos,
são descontínuos, explosivos e de curta duração. Você vai pensar em crepitação, tá? Crepitações podem ser fixas ou variáveis, né? E quando a gente pensa em crepitações fixas, a gente está pensando, então, que elas ocorrem no final da inspiração, elas não são alteradas pela tosse e normalmente elas são geradas, então, por uma reabertura súbita de vias aéreas com perda de elasticidade, tá? Então, você vai encontrar isso muito em DPOC, né? Você pode encontrar essas crepitações aí, pacientes com alterações aí relacionadas ao DPOC, e aí que tá com alguma pneumonia, com alguma coisa assim, tá? E você vai encontrar esse tipo de crepitação. E as crepitações variáveis, elas sofrem alteração com a tosse, tá? Então, o paciente acabou de tossir, você passa a não escutar mais aquela crepitação, ou ela fica maior, né? Ocorrem tanto na inspiração quanto na expiração, enquanto a fixa, né? Ela só acontece no final da inspiração. Essa daqui, que é a variável, vai acontecer o tempo inteiro, tá? Tanto na inspiração quanto na expiração. E ela vai estar relacionada com abertura e fechamento das vias aéreas com secreção, tá? Então, quadros aí que tem muita secreção, muita produção de muco, né? Você vai escutar, então, crepitações variáveis, o paciente tosse, esse muco mobiliza ali dentro, você não vai ter essa crepitação no mesmo lugar que você estava escutando mais, ele vai ter mudado de lugar, tá? Tem essas características aí. E quando a gente pensa nos contínuos, a gente está pensando em roncos, sibilos e estridores, né? Lembrando que estridores seriam alterações ali da traqueia, né? Beleza. Aí a gente pensa nas grandes síndromes pulmonares, né? Então, existem síndromes das vias aéreas, como é o caso da hiperinsuflação, do parênquima pulmonar, então atelectasia, fibroatelectasia, doença pulmonar intersticial, tá? E da própria pleura, né, gerando uma barreira ali que a gente vai conseguir ver alterações do exame físico, alteração de frêmito, alteração de percussão, de palpação e ausculta, né? Hiperinsuflação, no exame físico, como que a gente vai perceber isso daí? Na inspeção, o paciente vai estar com tórax mais globoso, né? Aquele tórax em tonel. Na palpação, o frêmito tórico-vocal vai estar reduzido, a expansibilidade também, e os dois vão estar reduzidos simetricamente, tá? Então, os dois lados reduzidos, ok? Então, a expansibilidade continua simétrica, mas ela está reduzida, né? O frêmito tórico-vocal, ele está reduzido bilateralmente. No caso da hiperinsuflação, porque é tudo, né? Tudo está hiperinsuflado, tá? Na percussão vai ser um timpanismo, né? Então você vai perceber um timpanismo na hora de percutir. E na ausculta, murmúrio vesicular reduzido simetricamente, né? Porque tem muito ar ali dentro, você não vai conseguir auscultar tão bem, além do fato de que o tórax fica com um diâmetro anteroposterior muito maior, né? Quando tem consolidação, na inspeção você não vai ter alteração, né? Então não tem alteração de inspeção, mas na palpação, frêmito tórico vocal aumentado, tá? No local acometido, né? No local que tem consolidação, a expansibilidade vai estar reduzida no lado afetado, tá? Na percussão, maciez ou submaciez no local afetado, e na ausculta você vai ter então presença de crepitações no hemitórax afetado, tá? A telectasia, então, você vai ter, na inspeção, você pode ter algum tipo de retração, tá? No hemitórax afetado, então, você vai perceber, né, uma alteração ali do tórax da pessoa. Na palpação, a expansibilidade vai estar reduzida no hemitórax afetado e também o frêmito tóraco-vocal reduzido no hemitórax afetado. A percussão vai ser uma maciez no hemitórax afetado, tá? No caso da telectasia, porque você tem um desvio de estruturas para aquele local, tende a ter uma maciez. E na ausculta também, murmúrio vesicular ausente no hemitórax afetado, porque normalmente a telectasia, ela é gerada porque os brônquios ali, né, e as estruturas se colabam, né? E quando ocorre esse colabamento, elas vão puxando estruturas para o mesmo lado que está afetado, né? E aí fecha o espaço aéreo, você não consegue auscultar nada, tá? Essa seria a ideia aí da telectasia, né? No caso da doença pulmonar intersticial, o tórax vai estar normal na inspeção. Na palpação, expansibilidade reduzida, simetricamente e frêmito tórico vocal preservado, tá? Na percussão, normal, som claro pulmonar. E na ausculta, murmúrio vesicular também vai estar normal, mas ele pode estar reduzido, pode ter crepitações finas, disseminadas principalmente em bases pulmonares, tá? Então, essas seriam as alterações aí da doença pulmonar intersticial, né? No caso do derrame pleural no exame físico, forma do tórax vai estar normal, expansibilidade vai estar reduzida no hemitórax que foi afetado, assim como o frêmito tóraco vocal vai estar reduzido também no hemitórax afetado. A percussão, a gente vai ter uma maciez no hemitórax afetado pela presença de líquido ali, né? E na ausculta, o murmúrio vesicular vai estar ausente no hemitórax afetado por conta da presença de líquido, tá? O pneumotórax, tórax formato normal também, não tem alterações nem na inspeção. Expansibilidade reduzida no lado afetado, frêmito tórico focal
reduzido no lado afetado pela presença de ar em excesso, né? Mesma ideia ali da hiperinsuflação, né? Gera uma barreira pro frêmito, tá? A percussão, você vai ter timpanismo, né? No local de hemitórax afetado e na ausculta, o murmúrio vesicular vai estar ausente no hemitórax afetado, né? Beleza. Então, isso a gente falou de anamnese, exame físico. Agora a gente vai falar dos medicamentos ali que são administrados por via inalatória, que são os mais utilizados mesmo pela pneumologia, né? Então, eu coloquei aqui com exemplo, né, da asma, né, que a asma tem uma prevalência muito grande no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, sendo que 11% disso daí estão no Brasil, tá? Então, é uma doença muito comum, né, de a gente encontrar aqui, né? E aí, para fazer o tratamento dessa doença, a gente vai passar, então, e esse tratamento ele serve, né, para melhorar a função pulmonar, para melhorar os sintomas, principalmente no momento de agudização, né, da doença asmática. A gente vai utilizar medicamentos por via inalatória, né? E esses medicamentos por via inalatória, eles têm algumas características importantes, tá? A principal via de administração em doenças obstrutivas, né? Porque são medicamentos que vão direto para o parênquima pulmonar, né, se utilizados da forma correta, tá? Então, tem uma atuação mais rápida, né? Então, o efeito máximo ele vai acontecer de forma mais rápida, tá? Cerca de 1 minuto e o pico de ação em 15 minutos, tá? E também tem a questão de que esse efeito máximo, ele vai ser atingido com dosagens cerca de 40, 30 vezes mais baixas do que por via oral, tá? Então, se você precisar, por exemplo, passar um corticoide para esse paciente asmático, você vai passar um corticoide inalatório, porque ele vai gerar menos efeitos adversos, porque precisa de uma dose muito menor e ele é mais localizado, né? Ele é mais direcionado para onde precisa atuar. Se você utilizar um corticoide sistêmico oral, né, por via oral, é mais difícil, porque ele vai gerar, provavelmente, se utilizado de forma crônica, uma síndrome de Cushing, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas medicações. No quadro de asma, né? Quando tem uma exacerbação, quando tem uma agudização, é melhor você utilizar o corticoide inalatório, né? Como forma de tratamento. E na asma você vai utilizar sempre, né? Corticoide inalatório. A gente vai utilizar aerossóis para fazer isso, tá? Então, qual que é o conceito de aerossol? É uma suspensão de partículas que podem ser tanto líquidas quanto sólidas em meio gasoso. Isso é um aerossol, tá? Características dos aerossóis. O aerossol ele pode ter várias partículas de vários tamanhos nele, tá? Se a partícula tiver menos do que 1 micra, né, de diâmetro, de tamanho, ela vai ser inalada e depois vai ser exalada. Ela não vai trazer nenhuma alteração para o pulmão. Então, a gente não pode utilizar isso como medicamento. Se tiver entre 1 e 5 micra, a chance é de acontecer a sedimentação gravitacional, né? Então, inspira aquela partícula, por exemplo, do medicamento, e aquilo ali fica depositado no parênquima pulmonar, nas vias aéreas inferiores, tá? Então, é isso que a gente quer. Então, o medicamento, ele tem que ter esse tamanho ali, de 1 a 5 micra, para ele poder ter uma deposição bonitinha ali no pulmão, tá? Se tiver mais do que 5 micras, aí a gente vai ter uma impactação inicial, né? Então, o medicamento ou a partícula, né, ela vai ficar mais localizada na orofaringe nas vias aéreas superiores, tá? Então não é interessante também a gente utilizar um medicamento desse tamanho, tá? Então entre 1 e 5 micra é o tamanho do medicamento ali, o tamanho da partícula que a gente vai utilizar como medicamento para ter essa deposição, essa sedimentação gravitacional, que é o que a gente quer para esse medicamento no pulmão, tá? Para eu ter uma deposição pulmonar de 10% ou entre 6 e 30%, né, que é o ideal, deve-se fazer uma pausa depois da inalação, né, do medicamento, cerca de 10 segundos, né, pelo menos 10 segundos, para que essa deposição aconteça realmente da melhor forma possível. Então, isso é obrigatório, tá? E os pacientes costumam errar muito nessa parte. A gente vai ver isso daqui a pouco também, tá? Então, alguns dispositivos importantes aí que a gente pode utilizar. Os nebulizadores, né, que estão aqui embaixo, nebulizadores, esse trambolhão aqui, né? O aerossol dosimetrado, que é a bombinha que todo mundo conhece, né? Pode ser utilizado com ou sem espaçador, né? E os inaladores de pó seco. Estão demonstrados aqui, tem várias formas, vários tipos diferentes, e a gente vai comentar sobre eles daqui a pouco, tá? Vamos pensar primeiro nos nebulizadores, né? Os nebulizadores, eles têm um uso correto, assim como qualquer outros aqui, qualquer um dos medicamentos que eu for mostrar aqui, desses dispositivos que eu vou mostrar aqui, todos eles têm uma forma correta de utilizar, né? E a gente tem que saber isso muito bem para orientar o paciente, porque se ele utilizar errado, ele não vai estar se tratando, né? E aí vai ter várias exacerbações, várias agudizações, e aí ele não vai conseguir
seguir o tratamento da forma correta, tá? Então, para utilizar bem o nebulizador, a máscara tem que estar bem encostada no rosto do paciente, né? Ele tem que manter uma respiração natural e isso não deve durar mais do que 10 minutos, tá? Então, a aplicação ali do medicamento por nebulizador não pode durar mais do que 10 minutos, tá? As vantagens de se utilizar o nebulizador é que você tem uma inalação em volume corrente, porque o paciente mantém a respiração natural, né? É, Ele pode ser utilizado, né, em exacerbações de doenças obstrutivas, como é o caso da asma, do DPLC, né? Pode ser utilizado como resgate, né? O paciente chega no hospital, você usa um nebulizador para ir mais rápido. Não é o mais rápido, mas você pode utilizar, né? Uso em qualquer idade, tá? Em pacientes também que estejam inconscientes, a gente pode utilizar. E também é de fácil uso por pessoas que não conseguem usar os outros, né? Então, a pessoa que tem uma alteração, por exemplo, do sistema nervoso central, ela pode utilizar muito bem isso daqui. Ela pode utilizar um dosimetrado com espaçador, né? Que vai facilitar, então, a utilização correta do medicamento, tá? Como desvantagens, ele tem um custo inicial alto, tá? Ele é de difícil transporte, porque é muito grande, ele gera muitos ruídos. Tem alguns que geram menos ruídos, como os que utilizam a técnica de ultrassom, tá? Mas também são muito mais caros também, né? Então, nem sempre vale tanto a pena. É, Ele tem uma necessidade de maior tempo de uso, né, do que a maior parte dos outros, e requer manutenção, limpeza periódica, né, pode ter nebulização com partículas maiores do que 5 micra, e isso ficar na orofaringe do paciente, não ir para o parênquima pulmonar, né, então, assim, a gente não consegue controlar muito bem a dose que esse paciente está recebendo, tá? Existem os nebulizadores a jato, né, que vão ser compostos basicamente, né, por um fluxo de ar de 6 a 8 litros por minuto, né, com um diluente, geralmente soro fisiológico, de 0,9%, de 3 a 4 micra, né, o tamanho das partículas e a própria medicação, tá? Normalmente, o paciente utilizando, então, o nebulizador a jato, ele tem que manter um padrão de respiração oral, o que já é um problema, né, comparado aí com o nebulizador que não é a jato, né, porque ele vai ter que ficar respirando pela boca, né, é diferente. O uso não deve passar de 10 minutos, né? E a deposição pulmonar dele é de 10%, que é o mínimo ali para a gente ter, não necessariamente o mínimo, né? Porque pode ser de 6 a 30%, mas 10% ali é o ideal mesmo para a gente utilizar pelo menos, né? Então, esses são os nebulizadores, tá? O aerossol dosimetrado, que é basicamente a bombinha, né? Ele tem, então, um inalador dosimetrado, que é pressurizado com um propelente, né? Então, ele utiliza um gás propelente, que no caso aí dos dosimetrados que a gente usa hoje em dia é o HFC, que não vai danificar a camada de ozônio, tá? Então, não precisa ter esse tipo de preocupação com eles, tá? Mas eles têm, então, esse propelente, né? Características do dosimetrato. Tem uma necessidade muito grande de coordenar, né, a inalação, a inspiração lenta e profunda com o disparo do medicamento, tá? Então, ele é um pouco difícil de ser utilizado. O paciente, às vezes, vai ter pouca coordenação, né, não vai conseguir fazer isso da forma correta e ele pode acabar utilizando o medicamento da forma incorreta, né? E aí não vai ser interessante. A gente tem que falar muito bem para ele como utilizar. Eu vou mostrar daqui a pouco como que utiliza, tá? O medicamento fica em suspensão, tá? E é necessário sempre a gente agitar antes de usar, tá? Então, ele fica em suspensão dentro do tubinho, você agita, mistura todos os componentes para ter o medicamento da forma correta, tá? Então, é obrigatório fazer essa mobilização da medicação antes de utilizar, que também vai dificultar um pouco o caso, apesar de serem extremamente utilizados, né? Cerca de 65% das partículas não são respiráveis ali, que estão dentro do aerossol, tá? Como que a gente usa, então, esse dosimetrado, né? O aerossol dosimetrado? Tem que tirar a tampa do bocal, posicionar o dispositivo verticalmente com o bocal embaixo, né? Que é por onde vai sair o medicamento. Manter o nebulímetro ali de 3 a 5 centímetros distante da boca, né? Normalmente ali 2 dedos já vai dar mais ou menos ali 3 a 5 centímetros, tá? Manter a boca aberta, né? Pode colocar ele direto na boca, mas se você não quiser, você pode deixar mais distante ali de 3 a 5 centímetros, mas pode fazer com ele encostado na boca também. Vai expirar normalmente e logo depois disparar o dispositivo e fazer o início ali da inspiração lenta e profunda, tá? No final da inspiração, você vai fazer uma pausa de mais ou menos 10 segundos, pelo menos 10 segundos, tá? Então tem que fazer essa pausa para você ter então a deposição correta do medicamento, né?
e tentar explicar, né, para o paciente que uma inspiração muito rápida vai aumentar a deposição na orofaringe. Se ele estiver utilizando, por exemplo, um corticoide inalatório dessa forma e não lavar a boca depois de utilizar, ele vai provavelmente ter algum quadro infeccioso na boca, né? Por exemplo, candidíase oral, né? Que é muito comum da gente encontrar, né? Aí a gente vai aguardar de 30 a 60 segundos para o próximo disparo, né? Geralmente não vai ser um disparo só, mas tem que esperar de 30 a 60 segundos para disparar novamente, tá? O aerossol dosimetrado, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Como todos os outros dispositivos que eu vou mostrar aqui também. Como vantagem dele, ele é pequeno, ele é fácil de carregar, então dá para levar na bolsa, na mochila, para tudo quanto é lugar que você for, né? Ele é mais barato do que os outros, ele permite doses múltiplas, tá? Apesar de que no final dele a gente fica com uma certa dificuldade de saber se está tendo ali a dose completa, se não tem, né? Se ele está vazio, se ele não está, isso está dentro da desvantagem, né? Estão disponíveis para a maioria das medicações, tem o aerossol dosimetrado, tá? A administração dele é rápida, você não precisa ficar 10 minutos nebulizando lá, por exemplo, nem precisa, né? É instantâneo, é só os 10 segundos que você tem que ficar esperando ali e os 30, 60 segundos para lançar a próxima dose, então é tranquilo de utilizar nesse sentido, tá? A deposição dele é mais homogênea por conta da presença do propelente, do HFC, né? E ele pode ser utilizado com espaçador, que facilita muito, porque isso pode ser utilizado, por exemplo, por crianças, né? Que não vão conseguir fazer essa coordenação, né, da inspiração lenta e profunda com o disparo da medicação, né? Então, o espaçador vai ajudar demais pessoas muito idosas, pessoas acamadas que não conseguem fazer de outra forma, pessoas com alguma deficiência ali do sistema nervoso central, né? Então, que vão precisar utilizar o espaçador. E ele facilita muitas coisas e o aerossol dosimetrado pode ser utilizado com espaçador, né? Como desvantagens, então, tem a questão da coordenação, né? Requer coordenação, é difícil fazer isso daí, né? Se usar errado, ele pode gerar deposição na orofaringe, foi o que eu comentei de gerar, por exemplo, candidíase oral, mas pode gerar rouquidão também, o paciente começa a ficar muito rouco. Por isso é muito importante que, mesmo utilizando da forma correta, o paciente lave muito bem a boca depois de utilizar a medicação. A gente tem que explicar isso para ele, porque não tem como ele saber de outra forma, tá? Isso não é tão comum de ser feito quando você toma uma medicação. Você não vai lavar a boca depois, a maior parte das vezes não. Nesse caso é necessário, então é papel do médico falar para o paciente que ele precisa fazer isso. Isso é o mínimo, tá? A variação de liberação da dose é, pode acontecer, tá? Se o paciente ficar alguns dias sem utilizar a medicação, ou também se estiver no final do dispositivo, então a quantidade ali em cada dose pode variar, né? Isso é uma desvantagem, porque é difícil ter controle disso, de verdade, né? Porque é muito difícil saber se esse negócio está vazio ou se ele ainda tem dose e tudo mais. A forma de saber é tirando o tubinho da medicação ali, né? Mas tem essa dificuldade, tá? Então, vantagens e desvantagens do aerossol dosimetrado, tá? O aerossol dosimetrado, quando a gente usa ele com espaçador, tem essa forma aqui de utilizar, que é a forma correta, tá? Então, remove a tampa do aerossol dosimetrado, tem que sacudir ele muito bem, posicionar e conectar o espaçador, né? Conectou o espaçador, fechar a boca em torno do bocal do espaçador, né? Da máscara, então você tem que fazer com que todas as partes do rosto, né? Estejam em contato com a máscara do espaçador, para não sair nada por fora, né? Expirar normalmente, disparar o jato na posição vertical, tá? E aí tem duas possibilidades, ou você vai manter esse espaçador por 30 segundos, né? E aí, geralmente, para criança, a gente faz isso, para pessoas com alguma deficiência do sistema nervoso central, ou uma pessoa muito idosa, a gente faz isso, por quê? Porque da outra forma, seria, então, coordenar 4 a 5 ciclos respiratórios, né? E aí, para essas pessoas, é difícil fazer isso, né? Controlar 4 a 5 ciclos respiratórios, mas para o adulto, né, que queira utilizar o espaçador, por exemplo, ele pode fazer dessa forma, mas também pode esperar 30 segundos aí, é, fazendo aí o uso do espaçador, né? E depois, então, fazer uma pausa mínima de 10 segundos a cada inspiração, tá? Então, durante o período que está sendo feito ali, faz aí uma pausa para a deposição do medicamento, da mesma forma que a gente faz quando não usa o espaçador, a gente vai fazer com o espaçador também, tá? A diferença é que ele é mais fácil de ser utilizado, porque ele não tem tantas regrinhas assim quanto o que precisa ser liberado de forma concomitante, né, com a inspiração lenta e profunda, né? Os inaladores de pó seco, né? E aí primeiro eu vou falar do Turbo Haler, né, que é o mais antigo de todos, mas qual que é a ideia do inalador de pó seco, né? Ele vai ter, então,
a necessidade de uma inspiração profunda, tá? Normalmente um fluxo inspiratório maior do que 60 litros por minuto, que já é considerável, né? O uso deve ser feito aí para maiores de 6 anos, antes disso é mais difícil de utilizar, tá? São medicamentos puros ou com alguns carreadores, né? Geralmente a lactose, mas quando não tem lactose são medicamentos puros, tá? Não precisa ter nenhum tipo de agitação, é um pó mesmo, tá? E aí tem vários dispositivos, eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro é o Turbo Haler, né? O Turbo Haler, ele tem algumas características. Ele é libera, né, o aerossol pelo padrão respiratório do paciente, tá? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque o padrão respiratório é variável, né? Então a gente não tem como controlar muito bem a dose quando está ligado diretamente ao padrão respiratório do paciente, tá? Então gera uma incerteza, de acordo com o padrão respiratório do paciente, da liberação da dose correta, tá? Ele é o mais antigo de todos, é um trambolhão, né? A gente não usa mais praticamente, mas ele faz parte, né, dos medicamentos aí, inaladores de pó seco, tá? Uso múltiplo, mas ele tem um marcador ali que conta de 10 em 10 doses, tá? Marcador de dose a cada 10 doses aplicadas, tá? Então tem essa questão também, não vai contar todas elas. É de 10 em 10, né? É, a deposição pulmonar dele é bem boa, tá? Uma deposição de 20%, duas vezes a mais do que os aerossóis dosimetrados, tá? Mais difícil, tal, né, de utilizar, mas assim, tem uma deposição pulmonar muito grande, né? Muito boa, né? Para utilizar ele, tem que retirar a tampa, manter o inalador na vertical, girar a base colorida no sentido anti-horário, girar no sentido horário até escutar um cliquezinho, colocar a boca e puxar, tá? Essa manipulação dele que é mais complicada, mas não tem tanto mistério assim também, não, né? O aerolyzer, né? O que que é o aerolyzer? Ele vai ter um método de utilizar bem interessante. Esse dispositivo aqui, né? Você abre essa partezinha aqui e coloca, né, o comprimido aqui dentro, né? O comprimido ele vem com o pó dentro dele, né? Um comprimido de plástico com pó dentro. Você vai apertar esses dispositivos aqui do lado, né? E por dentro, então, tem ali umas garras, né? Que vão perfurando, então, o, o comprimido e liberando o pó, tá? Depois o paciente vai lá e inspira esse negócio, tá? Ele é uma dose única, ele tem baixa resistência, depende de alto fluxo, tá? Acima de 120 litros por minuto de inspiração e mostra se foi utilizado corretamente ou não, que é uma grande vantagem dele, tá? O preparo da dose é mais difícil, mas ocorre certeza da inalação da dose, porque ele vai te falar se estiver errado, tá? O discos, né, que é esse negócio bonitinho aqui, né? O que que é o discos, né? Ele tem uma dose múltipla com marcador unitário de doses, tá? Uma deposição de 10% é o padrão da maioria deles, né? O turbo ele tem 20%, mas ele tem 10%. E ele não depende de alto fluxo, né? Cerca de 30 litros por minuto ali de inspiração. Pode ser usado por crianças acima de 4 anos, tá? O Respimat, que é esse dispositivo aqui, ele tem um aerossol mais lento, de 4 a 10 vezes, uma maior duração e um maior tamanho também do dispositivo, e ele não tem propelente, tá? Ele não precisa de propelente, ele não usa o HFC, né? Vantagens e desvantagens desse tipo, né, de medicamento, né, desse tipo de dispositivo, vamos pensar nas vantagens dos inaladores de pó seco, né? É uma técnica de uso mais simples, o aerossol gerado e disparado é gerado e disparado pela inspiração, né? Tem uma liberação somente com fluxo mínimo, né? Então, a gente pensar, por exemplo, discos, né, o mais baixo de todos, um paciente que tem uma capacidade baixa de inspiração, ele consegue utilizar o discos, né? E o turbo Haley, que precisa de 60 litros por minuto, né? O aerolyzer, que precisa de 120 litros por minuto, são um pouco mais difíceis de utilizar porque precisa desse fluxo maior, né? Maior deposição pulmonar, né? Do que a gente pensar no aerossol dosimetrado. Em alguns desses dispositivos, a gente tem a certeza de que a gente inalou toda a dose, né? Então, da forma correta, que é o caso do aerolyzer, né? E a gente pode comprar o refil e tudo mais, né? Um medicamento que às vezes é mais caro, né, o dispositivo, mas a gente consegue comprar o refil e continuar utilizando, tá? Como desvantagens, ele tem um maior custo do que, por exemplo, o aerossol dosimetrado, né, que a bombinha é mais comum de ser utilizada porque é mais barata, né? Dificuldade no preparo da dose, né? Então, para você utilizar, por exemplo, discos, né, você tem que passar a alavanca no sentido anti-horário, depois a trava no sentido horário até escutar um clique, e aí depois disso você vai lá e puxa a dose, né?
tem essa certa dificuldade, tá? No preparo da dose. Dúvida se você inalou mesmo o medicamento ou não, porque você não vê, né? Você não sente muita coisa, tá? Necessidade de alto fluxo para deposição máxima, principalmente no turbo Haler e no aerolyzer, né? Mas quando a gente pensa no discos, por exemplo, isso não é tanto um problema, né? O gosto vai ser desagradável, ok? E a irritação ou sensação desagradável de pó na orofaringe, né? O paciente pode até ter a sensação de tosse, né? E aí a gente começa a pensar nos exames que a gente faz, tá? O Peak Flow é um exame muito importante, né, que vai ser utilizado na pneumologia, né? Qual que é a técnica? O paciente ele vai encher o peito de ar e vai soprar de forma mais forte possível no aparelho, né? Que ele vai pegar a expiração, tá? Expiração forte e rápida, né? Ele vai fazer isso por 3 vezes e a gente vai pegar e anotar o maior valor que ele conseguir, tá? Qual que é a ideia do peak flow, né? Ele é um medidor de pico de fluxo respiratório, né? Por isso que tem que ser uma expiração rápida, forte, né? Naquele momento, é o pico de fluxo respiratório que esse paciente consegue ter, né? E aí ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar o grau de obstrução que esse paciente tem, né? Paciente que tem uma asma, tem um DPOC, tá? E aí a gente vai olhar isso daí, peak flow, tanto para fazer um diagnóstico, por exemplo, de asma, né? Dá para fazer o diagnóstico de asma só com peak flow, né, utilizando broncodilatadores, né? Mas a gente também vai fazer controle, a gente vai fazer estadiamento, a gente consegue fazer várias coisas com o Peakflow, tá? Faz diagnóstico de asma, faz acompanhamento, faz classificação do quadro, tá? Ele deve ser feito em toda consulta, né, de controle e também no momento das exacerbações, quando o paciente está acima de 6 anos de idade, né? É indicado a gente fazer o Peakflow em todas essas consultas, tá? O controle dele, então, vai ser um valor maior ou igual a 80%, o paciente está dentro da normalidade. 80% de quem? Do valor predito, tá? De acordo com o sexo, com a estatura e com a idade. A gente tem uma tabela de referência que a gente plota lá o paciente nessa tabela. E aí a gente consegue saber se esse paciente está dentro da normalidade para ele ou se ele tem algum grau de obstrução, tá? E aí, quando a gente vai pensar em asma fazendo peak flow, para adultos, a gente vai pensar num aumento de 20% do maior valor que ele conseguiu ter no Peak Flow, tá? Pós uso de broncodilatador. Então, a resposta dele ao broncodilatador quando adulto é de 20%. Quando criança, pós broncodilatador, vai ser de 30%, tá? Isso aí já vai ser sugestivo de asma. A gente tem que pensar que seria, então, um aumento de pelo menos 60 litros por minuto, tá? Isso dentro do Peak Flow, né? Então, pode ser que tenha 20%, mas menos de 60 litros por minuto. Então, tem que ser 20% e 60 litros por minuto de variação pós-broncodilatador, tá? Além disso, o paciente pode ter uma variação diurna maior do que 20%, tá? E também uma queda de 20%, né? Após um exercício físico. A gente também pode avaliar dessa forma. Tudo isso daqui vai ser utilizado para o diagnóstico de asma, utilizando o PeakFlow, tá? Esse é o dispositivo, né, do PeakFlow, então o paciente sopra aqui e esse mostrador aqui ele vai então chegando nos valores aqui, né, de litros por minuto, né, nos valores aqui que a gente pode avaliar, né? E aí você faz isso 3 vezes, com 3 respirações rápidas e fortes, né? E aí a gente avalia, então, o paciente conseguir ficar com um valor maior ou igual a 80% do valor predito dele, ele não tem uma obstrução importante, né? E a gente pode utilizar isso daqui, inclusive, como controle de tratamento, para ver se está funcionando o tratamento da pessoa com asma, com DPOC, tá? A espirometria, né, é um exame mais comum da gente ver na pneumologia, é o mais importante, inclusive, para diagnóstico de DPLC, para diagnóstico de asma, né, de doenças restritivas também, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Espirometria, ela vai medir os volumes e os fluxos respiratórios, tá? Então, o paciente com tosse, com dispneia crônica, paciente tabagista, tá? A gente vai avaliar o risco de doença pulmonar com a espirometria, paciente que está precisando fazer um diagnóstico, um estadiamento, monitoramento para o tratamento do DPOC, da asma, tá? Ou também no pré-operatório, né? Para cirurgias que vão impactar o tórax, vão impactar o diafragma. A gente tem que ver a espirometria desse cara, porque se ele tiver, né, um volume corrente ali muito baixo, né? Vai ser difícil ele aguentar essa cirurgia, tá? Dentro da espirometria, a gente pode fazer diagnóstico de doenças obstrutivas, né? Nas obstrutivas, a gente tem uma queda do VF1 e do difenô e o CVF fica normal. A gente pensa logo em doença obstrutiva, tá? Quando tem a prova broncodilatadora, né? Pós a prova broncodilatadora, você pode ter um aumento de 7% e de 200 ml do VF1 ou 10% em adultos, 12% em crianças pós broncodilatador, quando a gente olha então em comparação
com os valores, né, de VF1 pré-broncodilatador, tá? Isso seria para doença obstrutiva. Para doença restritiva, você vai ter uma queda proporcional de todos os valores da espirometria, com consequência ali um tifenol normal, tá? E aí a gente observa então que é um quadro restritivo, tá? Se cair dentro da mesma proporcionalidade, a gente pensa em uma doença restritiva, tá? Isso seria a espirometria, né? E aí, por fim, a gente comenta sobre radiografia de tórax, né? A radiografia de tórax, ela pode ser feita em algumas posições específicas, né? PA, perfil e também posições especiais. Coloquei algumas fotos aqui para a gente ver algumas incidências, né? Mas a gente vai entender isso por agora. Olha só, então eu posso fazer um raio-x póstero anterior, muito mais comum, né? Perfil também super comum, então geralmente a gente vai pedir PA e perfil, mas a gente pode pedir também algumas incidências especiais. A apicolordótica, tá? A apicolordótica a gente vai fazer para quê? Para ver mais ápice pulmonar, né? Ele vai tirar a clavícula, vai tirar as clavículas, né, do plano, então a gente consegue ver mais o ápice pulmonar, tá? Então, isso é utilizado para isso. Decúbito lateral com raios horizontais, aí a gente vai conseguir visualizar melhor o derrame pleural, né? Então, o paciente deitado para o lado ali que está afetado, né? Aí a gente vai conseguir observar a presença daquele líquido ali, né? Isso vai facilitar o diagnóstico de derrame pleural, porque a gente vai ver a movimentação dele, né, comparativamente com outros raios-x ali que a gente fez, tá? E também a incidência oblíqua anterior esquerda, tá? Para melhor observação dos arcos costais, do externo, para a gente ver se tem alguma alteração ali da caixa torácica, tá? Da superfície da caixa torácica, né? Dentro de um raio-x de tórax, a gente vai ver o quê? A gente vai ver ar, né? Principalmente na traqueia, nos pulmões, no estômago, né? Se tiver visualização abdominal, você vai ver ar no cólon também, tá? Gordura, né? Então, os planos adiposos da pessoa. Água, né? Então, dentro do coração, na aorta, nos músculos, no baço. E no osso, a gente vai ver o córtex ósseo, né? Com a coloração bem branca, né? Dentro da radiografia de tórax, tá? Para a gente ver se uma radiografia de tórax ela está suficientemente boa para a gente avaliar, a gente tem que olhar parâmetros: penetração, inspiração e posicionamento, tá? Penetração pode estar pouco ou muito penetrado, isso vai ser inadequado, tá? A gente vai perceber isso daí como? A gente percebe um raio-x bem penetrado quando a gente está vendo a traqueia, né, até a região ali do botão aórtico, e abaixo do botão aórtico você não vê muita coluna vertebral, né, na frente do coração, tá? Então você não vai ver com muitos detalhes a coluna vertebral ali, tá? Isso seria uma penetração boa. Pensando em inspiração, a gente vai contar costelas. As costelas anteriores são de 6 a 7 e as costelas posteriores de 9 a 11. A gente tem que contar isso no campo pulmonar para a gente ver se está com uma inspiração correta, tá? Porque um raio-x pouco inspirado pode trazer ideia de várias alterações que você não tem, né? Até mesmo a cardiomegalia, né? E o posicionamento, tá? A gente tem que olhar então se as clavículas estão equidistantes, alinhadas na horizontal. A gente vai ver também se esse raio-x ele pega todos os planos, né? Inclusive o plano adiposo, tá? Então a gente tem que observar isso dessa forma, tá? Para ver se o raio-x está de forma correta antes da gente avaliar, né? E aí a gente vê aqui um raio-x com consolidação. Então a gente está vendo aqui, olha, nesse raio-x a gente vê uma área aqui, ó, com uma região bem esbranquiçada aqui, né? E essa região é uma consolidação, tá? Essa consolidação a gente tem que ver, né, se ela está presente ali no lobo médio ou no lobo inferior, né? E aí aqui a gente observa que está mais para o lobo inferior do que para o lobo médio, né? Então, isso daqui seria uma consolidação no lobo inferior, né, do pulmão direito, tá? E aí, quando a gente olha uma consolidação, o que a gente precisa entender? Existe o sinal da silhueta, né? Quando a gente olha o sinal da silhueta, a gente está olhando isso para quê, né? Quando a gente observa a silhueta cardíaca presente ainda aqui no, no raio-x, né? Na incidência de PA, né? A gente está basicamente observando, então, que não é no lobo médio, tá? Isso daí é uma possibilidade também da gente avaliar. Porque se fosse no lobo médio, a gente não veria a silhueta cardíaca, tá? Desse lado aqui que está sendo afetado pela consolidação, né? Então, aí a gente não veria, por quê? Porque o lobo médio, ele está bem certinho junto do coração, tá? Então, a gente não vai conseguir visualizar. O sinal da silhueta, ele é muito importante para a gente tentar identificar isso daí, né? Mas aí a gente sempre vai precisar, né, de um raio-x em perfil para confirmar mesmo se é lobo médio ou se é lobo inferior, tá? Isso falando de pulmão direito, né? Quando a gente vê uma atelectasia, o que que é a atelectasia, então? É um processo obstrutivo, né, que gera o colapamento brônquico,
né? E isso faz com que haja uma perda de volume do segmento do lobo ou do pulmão todo, tá? E aí você, fazendo isso daqui, você carrega estruturas que estão próximas para o mesmo lado afetado. Então, aqui a gente está vendo a traqueia totalmente deslocada aqui, né, no raio-x, justamente por conta de uma atelectasia. Então, o lado afetado aqui é o lado direito, tá? Não é o lado esquerdo, é o lado direito, né? Então, tem uma atelectasia pro lado direito aqui, pro hemitórax direito, né? Os nódulos pulmonares, a gente vai considerar nódulo quando é abaixo de 3 centímetros de diâmetro, tá? O tamanho dele. A gente sempre vai pedir uma tomografia computadorizada para avaliar melhor, tá? Esse quadro, porque, né, a gente não sabe, pode ser é, um nódulo ali, a gente tem que ver se ele é calcificado, se ele tem consistência líquida, se não tem, para ver a gravidade disso daí, né? Então, aqui a gente está observando um nódulo aqui nessa região, né, de hemitórax esquerdo, e aqui nódulos também na região de hemitórax direito, aqui embaixo também tem, né? Então, a gente vai observar isso aqui. Se tiver acima de 3 centímetros, a gente já considera isso como uma massa, tá? A característica do nódulo que diferencia isso de atelectasia, por exemplo, é que ao invés de puxar as estruturas como a atelectasia faz, o nódulo ele empurra as estruturas para a região contralateral a ele, né? Porque à medida que ele vai crescendo, ele vai empurrando as estruturas e levando elas para o outro lado, tá? Seria a característica do nódulo. Quando a gente olha para o enfisema pulmonar, o que que a gente vai observar aqui? Basicamente uma hiperinsuflação, né? Então, a gente vai ver um diafragma mais retificado, uma área pulmonar muito maior do que o normal, tá? Então, isso daqui a gente já vai perceber. Quando você olha para um raio-x de perfil, você vai ver um aumento de diâmetro torácico, vai ter um aumento da distância entre o externo e o coração por conta da hiperinsuflação, tá? Então, isso daqui tudo vai tá relacionado aqui num raio-x de tórax com enfisema pulmonar, tá? Hipertransparência acentuada também, né? Vai ficar com regiões mais pretas, mais escuras, né? Isso daqui vai ser uma característica aí de enfisema pulmonar, tá? E as lesões mediastinais, elas vão trazer para a gente alguma alteração da silhueta do mediastino, tá? É pouco visto, tá? Numa radiografia de tórax, porque geralmente é muito sutil, mas nesse caso aqui a gente consegue perceber claramente, né? E aqui seria um aumento de tireoide, tá? Esse caso aqui, e aí acaba gerando essa alteração, né, do, do raio-x, tá? Então, do mediastino. A silhueta mediastinal foi modificada aqui, né? A gente sabe como que ela é normalmente, ela foi modificada aqui, tá? Isso seria a ideia das lesões mediastinais na radiografia, né? E as lesões pleurais, tá? A lesão pleural, ela pode ser gerada por um acúmulo de ar, no caso de pneumotórax, né? Ou um acúmulo de líquido, no caso do derrame pleural, né? Então, aqui a gente tem um quadro, olha, de derrame pleural, né? Muito extenso, muito, muito, muito extenso. E aqui, um quadro aqui de pneumotórax, tá? Então, a gente vê essas alterações, com certeza, aí na radiografia de tórax, tá? Pessoal, e é isso, né? Basicamente que eu queria falar com vocês sobre semiologia do sistema respiratório. É um conteúdo extenso, né? Tem muita coisa, mas se a gente fizer passo a passo, fica bem tranquilo de entender, né? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.